Bom dia, alunos do nono ano 4, tudo bem com vocês? Sou o professor Raimundo Steve e hoje vou ministrar aula para vocês sobre números racionais. Vamos falar um pouquinho de história do conjunto dos números racionais. Há milhares de anos, diversas civilizações notaram a necessidade de medir comprimentos em diferentes situações cotidianas. Há registros de que essas medições eram realizadas usando partes do corpo humano, como unidade de medida, pé, palmo, passo e entre outros. Hoje, mesmo com as unidades de medidas padronizadas, nem sempre os números inteiros são suficientes para representar o resultado de uma medição, como podemos observar na situação a seguir. Vocês podem observar nesta imagem, onde a menina diz: este livro tem 25,7 centímetros de medida de comprimento. A medida obtida não é expressa por um número inteiro. O número 25,7 é uma representação decimal, que nesse caso corresponde a 25 centímetros inteiros mais 7 décimos de 1 centímetro. Esse número também pode ser representado na forma de fração, como 257 sobre 10, e por isso é denominado de número racional. O conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, é formado pelos números que podem ser expressos na forma de fração, com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero. Em símbolo, nós podemos escrever desta maneira aqui. Q, que é o conjunto dos números racionais, ele é igual a fração de A com B, tal que o nosso Azinho e o nosso Bzinho são números inteiros, é claro, com o nosso B diferente de zero. Aqui está mais ou menos a representação do conjunto dos números racionais. Ele possui dois outros subconjuntos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, ou seja, todo número natural e todo número inteiro é um número racional. Existem infinitos números racionais? Sim, existem infinitos números racionais. Exemplo: menos 1, 1, menos 5, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 e muitos outros. Nós podemos representar um número racional de duas maneiras. Ele pode ser representado na forma de fração e na forma decimal. Exemplos aqui para vocês. 3 sobre 5, ele pode ser representado na forma decimal como 0,6. 12 sobre 4 como 3. 1/3 como 0,3333, uma dízima periódica. 15 sobre 6 como 2,5. 23 sobre 10 como 2,3. Vocês entenderam? Soma ou subtração de números decimais. Na soma de números decimais, juntamos número inteiro com inteiro, parte decimal com decimal, parte centesimal com centesimal e assim por diante. Observe o exemplo abaixo. 2,57 mais 1,63 é igual. 2 e 1 são nossas partes inteiras, são os nossos números inteiros. 0,5 e 0,6, nossas partes decimais. E 0,07 e 0,03 são nossas partes centesimais. Para resolver essa nossa expressão aqui acima, a soma dos números decimais, podemos estruturar o algoritmo da adição. Parte inteira embaixo de parte inteira e parte decimal debaixo de parte decimal e parte centesimal sobre parte centesimal. 7 mais 3, 10 sobre 1. 6 mais 5, 11 com mais 1, 12 sobre 1. 2 mais 1 com mais 3 com mais 1, 4. 4,20. Na subtração é a mesma coisa. 4 menos 3, 1. 5 menos 2, 3. E 7 menos
3, 4. São duas casas decimais, então a vírgula vai ser sendo duas casas decimais. Soma ou subtração de frações. A adição e subtração de frações é feita somando-se ou subtraindo-se os numeradores, desde que os denominadores, que é a nossa base, sejam iguais. Exemplo: 8 quartos mais 2 quartos menos 3 quartos. Isso é igual a 7 sobre 4. A gente pode observar que as bases são iguais, então a gente vai manter ela, né? Ou seja, a gente vai repetir ela aqui. E apenas nós vamos aplicar a adição ou subtração nas parcelas acima, que são os nossos numeradores. 8 mais 2 menos 3. 8 mais 2, 10 menos 3, 7. 7 sobre 4. No nosso segundo exemplo aqui, nós temos 1 terço mais 7 terços. Repete a base e soma-se os nossos numeradores. 1 mais 7 é igual a 8. Então, nós temos 8 terços. No nosso terceiro exemplo, nós temos 1 terço menos 5 terços. Nós vamos manter a nossa base e vamos subtrair os nossos numeradores. 1 menos 5 menos 4. O menos 4 aqui porque nós mantemos o sinal do maior, ou seja, o 5 é maior do que 1, então a gente vai manter o sinal dele, que é o menos. E quando os denominadores são diferentes, o que a gente faz? Quando os denominadores são diferentes, é preciso igualá-los. Isto é feito a partir do mínimo múltiplo comum, o nosso MMC. Exemplo: no nosso exemplo aqui, na nossa expressão, nós temos 1 sobre 4 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. Esse é igual a... A gente pode observar que o mínimo entre 4, 3 e 2 é igual a 12. Vamos ver. Aqui nós temos 4, 3 e 2. A gente pode observar que nós temos números aqui que podem ser divididos por 2. 4 dividido para 2, 2. 2 dividido para 2, 1. O 3 a gente só faz repetir. A gente pode observar que a gente pode sim dividir para 2. Ou seja, 2 dividido para 2, 1. A gente vai repetir os nossos outros números, 3 e 1. Agora a gente observa que só dá para dividir para quantos? Para 3. Então, 3 dividido para 3, 1. E nós vamos multiplicar esses nossos números, que está ficando à nossa esquerda. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, o mínimo entre 4, 3 e 2 é igual a 12. Por isso que nós temos o nosso 12 aqui. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 1, 4. E 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 1, 6. Ou seja, a gente vai somar agora esses nossos numeradores. 3 mais 4 mais 6. Que a gente vai obter 13 sobre 12. No nosso outro exemplo aqui, nós temos a mesma expressão de cima, só que agora com sinal de subtração. Nós temos também que o nosso mínimo entre 4, 3 e 2 é 12, que nós obtivemos aqui. Só que agora, os nossos numeradores estão com sinal de subtração. Agora, só é subtrair. 3 menos 4, menos 1. Menos 1 menos 6, menos 7. Ou seja, a gente vai ter que vai ser menos 7 sobre 12. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos um exercício para vocês praticarem. Júlia mede 1,59 metros e Dayana mede 1,62 metros de altura. Letra A. Qual delas é mais alta? Letra B. Qual é a diferença entre as duas alturas? Muito obrigado e um bom dia para vocês.